confecção da nossa peça, nós vamos utilizar essas argolinhas, que tem 2 centímetros, são argolas de metal, que eu vou utilizar justamente para colocar na lateral da bolsa e poder colocar ou usar a nossa alça removível. Essa é uma alça de corino, ela tem 2 mosquetões na ponta, no caso, um em cada ponta. Ela é dessa ajustável, tem no total 1 metro de comprimento, né? Sendo que aqui eu tô usando ela com 60 centímetros. Claro que eu posso ajustar, tanto já tem marca aqui, é só a gente utilizar. Coloquei nesse tom caramelo para poder justamente combinar com a cor da nossa bolsa, tá? Além disso, vamos utilizar uma tesoura como ferramenta, uma agulha de tapeceiro, uma agulha de crochê número 4 e uma grande companheira minha, eu acho que de todo mundo que faz crochê, uma fita métrica. Ó, como que funciona? Aqui, essas argolinhas, eu vou colocá-las em cada lateral e, quando eu quiser, eu simplesmente vou e coloco. Eu posso também fazer, como tem essas argolas, eu posso fazer uma alça menor, uma alça do próprio crochê, é uma opção, fica aí a sugestão para vocês. Ou posso usar uma alça menor também. Eu gosto de usar uma alça maior, porque é uma bolsa que eu imaginei como transversal. Ou dessas que ficam maiores, pendurada no ombro, tipo bolsa de carteiro, né? E esse foi o nosso projeto. Gostei desse tom, porque eu queria algo que combinasse, que funcionasse bem, não criasse um contraste, mas sim fosse algo que ornasse, né? Com as minhas 3 cores escolhidas. E é isso. Vamos crochetar? Vamos tecer a nossa bolsa? Nós vamos utilizar a agulha de crochê número 4 e, junto com ela, quais são as cores que eu optei? Vocês podem fazer cor lisa, porém eu optei por utilizar o nosso barbante Marque, 100% algodão, cores firmes. Esse é o número 4 e eu tô utilizando essa cor mostarda. Aqui nós temos também, eu optei por fazer esse degradê, então eu utilizei esse marrom que é mais escuro, que é o cacau, né? Bem mais pesado, realmente, mais forte. E tem o marrom claro, que é esse tom mais clarinho. E optei realmente por dar uma sequência, esses tons mais terrosos, que lembram a natureza. E o que eu fiz? Comecei pelo cacau, mostarda e finalizei com marrom. Vocês podem, é claro, utilizar outras sequências, tá? Na nossa peça original, vou pegar aqui pra vocês, eu fiz com um outro número de correntinhas. O que eu vou fazer agora pra vocês é o nosso começo. Dá pra ver? Ó, a sequência que eu segui. Essa peça aqui, ela tem, eu vou dar a medida em centímetros, porque é importante, né? Acho interessante a gente saber. Mas, ó, ela tem 23 de largura com 24 de altura. Essa foi minha escolha. Vocês podem fazer menor, podem fazer maior. Como que eu começo? Eu vou começar com a base, no caso é o nosso cacau. É um tom, na verdade eu vou começar pelo marrom claro, porque eu acho que o escuro é sempre mais difícil da gente visualizar no vídeo. Eu farei aqui, no nosso caso, é uma pequena amostra, então eu vou fazer 10 correntinhas. No nosso original, eu faço 33 correntinhas, tá? Aqui eu estou fazendo 10 para vocês poderem visualizar. Se vocês quiserem chegar à mesma medida da bolsa, que é essa aqui, vocês façam as 33 correntinhas, tá bom? Ó, vou deixar ela aqui. Eu achei essa sequência tão bonitinha, achei que ficou bem interessante, né? Seguindo essa combinação, né, de tons da natureza. Bem, enfim, vamos lá. Fiz quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui, eu não vou entrar logo na primeira a seguir, não. Eu entro na segunda, na alça lateral, estão vendo? Não entro atrás, eu estou entrando na alça lateral. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um, faço novamente o segundo. Tá? A seguir, eu vou entrar em cada alcinha dessas. Estão vendo o nosso ponto? Nós temos a alça que tá pra cima
e a alça que está, no caso, seria a alça de trás, né? E a alça da frente. E temos a terceira alça, que é a alça do fundo. A terceira alça não será manuseada, nós não vamos pegá-la. Nós vamos utilizar justamente dando a volta, pegando, no caso, a alça que está lá pra frente, ou pra cima, tá? Que seria a alça de trás. Farei um ponto baixo em cada uma, dando a volta às nossas 10 correntinhas. E assim a gente começa o nosso fundo. Tô chegando ali. Essa é uma forma que a gente tem de começar fundo. Vocês podem aplicar a vários tamanhos. Isso é bem interessante de se pensar. Ó, aqui eu fiz um na última. Faço o segundo, viro nosso trabalho. Fiz 2, certo? Farei um terceiro pegando no que é a outra alça já. Só tem que ir com um pouquinho mais de jeito, porque nós estamos trocando de alça. Ó. Faz uma aqui. E agora, dando sequência, pegando a alça que a gente virou, está pra lá. E ela já está aqui visível. Tem a alça do fundo e tem a alça que nós vamos pegar. E assim a gente vai circundar a nossa peça, ó. No caso, começando o nosso fundo, circundando as nossas correntinhas. Circundamos, aqui nós vamos fechar, fazendo mais um. Viram como ficou nosso fundo? Tem uma outra questão aqui, antes da gente fechar. Se vocês quiserem, vocês podem vir com esse fio aqui, ou com um outro fio à parte, tem que ser arrematado, e fazerem uma forma de você deixar o fundo mais fechadinho, né? Fazer, ó, uma carreira de ponto baixíssimo. Que é uma forma que a gente tem de fechar o fundo. Eu faço isso até com alguma frequência. Nessa peça eu ainda não tinha feito, mas olhem a diferença do sem a carreira, o fundo que não foi feito baixíssimo, com o fundo que foi feito baixíssimo. Percebem? É um outro tipo de acabamento que é bem interessante, porque na hora fica aqui esse fundinho mais fechado, não fica esse espaço vazadinho. Tá? É uma opção importante. É bom a gente ter opções, né? Saber. Aqui eu fechei, mas ó, eu vou fechar de uma outra forma. Eu venho, estico um pouco essa laçada, trago ela, vendo que eu fiz ao contrário. Normalmente a gente faz assim, né? Vim pra cá, vou puxá-la pra cá, sem destruir o fio. Volto novamente. Acertei, venho, ó, trouxe, certo? Tiro a agulha, venho justamente aqui onde formou essa alça, entro novamente na laçada, e agora eu vou fazer uma correntinha, ó. Fiz uma correntinha, finalizo e dou sequência ao meu trabalho. Isso aqui eu fiz um fechamento invisível, por quê? Porque agora eu vou fazer ponto baixo em toda a volta e vou fechar carreira por carreira. Não é uma peça em espiral, ela é circular, mas nós vamos fechar carreira por carreira. E vamos fazer isso, ela tem esse tamanho, ela não tem um fundo largo, tanto que vocês podem ver, ó, ela sobe. E o nosso objetivo agora é esse, é fazer justamente uma peça que vai subir dependendo da altura que vocês quiserem. Eu vou fechar e vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer aqui a troca de cores. Mas estão vendo como é uma coisa simples, relativamente tranquila? Já estou dando a volta. Aqui eu estou fazendo ponto baixo tradicional. Poderia fazer o ponto baixo centrado? Poderia, mas não foi a minha escolha. Eu acho que o ponto baixo tradicional ele também serve muito bem, fica bem fechadinho. Ó. Chegamos onde é a volta.
Deixa eu tirar esse aqui do baixíssimo, que nós já sabemos que fica interessante ali. Chegamos onde nós faremos a nossa volta. Aqui está o que a gente subiu. Estico um pouco a nossa laçada. Entro. Aqui está o que eu subi. Aqui está o próximo ponto baixo que eu fiz. Vou puxar a minha laçada. Por quê? Porque aqui, onde nós só subimos uma correntinha, nós temos que simular um ponto. Então, a gente faz esse movimento. Puxei. Agora, eu vou entrar de frente do trabalho. Pego justamente o que são essas duas alças. Entro aqui, viram? E puxo mais uma vez. Vou fazer mais uma volta. Fechá-la e aí a gente faz a troca de cor, tá? Para arrematar, para fazer a troca de cor, aqui nós vamos fechar de uma forma diferente. Lembra, tradicionalmente nós faríamos como? Nosso fechamento invisível, onde eu venho aqui, puxo meu fio, depois venho aqui e saio daqui, certo? Certo. Porém, nós vamos arrematar nossa carreira, fazer a troca de cor. Então, o que a gente faz? Vem aqui, corta o nosso fio. Corte um pedaço relativamente, não tão pequeno, mas não tão grande. Um que você vai arrematar, tá bom? Ó, cortamos antes de finalizar. Solto o meu fio, soltei. E agora eu vou trazê-lo, da mesma forma que eu traria a laçada, eu vou trazer o fio. Puxo por aqui. Estamos aqui. E agora o que eu vou fazer? Estou simulando, certo? Um outro ponto. Ele veio daqui, então aqui ele tem que passar novamente. Eu venho, entro a minha agulha e puxo. E assim ele fica aqui, simulando que é mais uma alcinha. O que eu tenho que fazer depois é, com uma agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê, arrematá-lo, trazendo ele por dentro do trabalho, tá bom? Normalmente uma agulha de tapeceiro ajuda mais. Bem, ele está aqui, deixa eu deixar essas duas pontas aqui, visto que eu não as arrematei. E vamos ver, antes de fazer a troca, vou mostrar pra vocês. Aqui, mais uma vez, é a quantidade que vocês podem desejar. Vocês podem diminuir, aumentar, enfim. Cada troca de cor tem aproximadamente 7 centímetros. Não. Tem 4, estamos falando de, acho que chegamos a 8? Não, 7,5 aproximadamente. Então, vocês podem fazer a escolha de vocês. Vocês podem aumentar ou diminuir. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais essa 12 carreiras, tá? Agora, o que nós vamos fazer com a troca de cor, outra cor? Se possível, comece onde vocês arremataram, tá? Eu acho interessante, porque aí depois o fechamento é invisível, realmente. Mas você vai seguindo, eu acho que fica mais fácil. Então, ó, venham aqui, introduzam o fio da nova cor. Faz uma correntinha. Agora, 2 detalhes. O primeiro é, faremos um ponto baixo a seguir, mas já vamos aproveitar para ir arrematando o nosso fio. Ou seja, nós vamos fazer os próximos pontos, prendendo o começo do fio, como se fosse um fio conduzido. Um crochê, né? Seguindo o trabalho conduzindo, onde, ó, eu já aproveito para arrematar o meu fio aqui. É uma forma que ajuda a facilitar o nosso trabalho, porque depois eu realmente teria que passá-lo por entre os pontos, então eu já vou passando aqui. E aí eu circundo, dando a volta e fechando a carreira. Do mesmo jeito que nós fizemos com a carreira anterior. Com a nossa carreira já circundada, isso aqui é claro, é uma amostra, o que nós vamos fazer é, chegando aqui ao final, nós vamos introduzir essas duas argolas, que é onde depois nós vamos prender justamente a nossa alça com um mosquetão. Então, o que nós vamos fazer? A gente chega aqui na lateral, certo? E nós vamos pegar a nossa argolinha, coloque-a dentro da agulha, para com um pouco
estranho, na verdade, acabei até de soltar. Ou então, assim, ó, facilita mais. Passei e vou fazer o ponto aqui com ela, tá? Fiz o ponto nela. E assim ela fica presa. Ali eu até tinha optado por fazer, ó, no mesmo buraco a gente pode fazer 2 pontos. E a seguir a gente dá sequência ao nosso trabalho. A minha carreira de arremate, ao invés de seguir com ponto baixo, eu fiz com meio ponto alto, que é diferente, ó. Dou uma laçada, entro na base, no meu buraco, faço uma laçada e trago, fico com 3. O ponto alto a gente passaria por dentro de 2, depois passaria por dentro de 2. Não, ou dessa forma. Já o meio ponto alto a gente faz de outra forma. A gente pega, dá a laçada e agora passa pelos 3 de uma vez só. Viram? Então, ele justamente tem esse nome meio ponto alto, né? Porque ele tem uma altura inferior, uma altura menor do que a do ponto alto, porém ele é maior do que o ponto baixo e é um outro movimento, para quem não está familiarizado. E a gente vai fazer a mesmíssima coisa no outro ponto, na outra extremidade da nossa peça, onde nós vamos colocar a nossa alça. Nossa alça não, a nossa argola, onde a gente prende a nossa alça, ó, é bem aqui. Então, eu venho com a outra argolinha. Eu até opto por fazer isso porque é possível costurar essa argola no trabalho? É, mas eu acho que a título de facilidade e de acabamento, quando a gente faz assim, fica melhor. Do que pegar depois um fio, cortar, costurar, não ficar tão similar, ou então correr o risco de soltar. Assim a gente sabe que ela realmente está presa no nosso trabalho. E é só agora a sequência até o final da nossa carreira e arrematar normalmente. Viram? Foi uma troca de cor. Na nossa, no caso, nós temos 3 trocas. 2 trocas, né? Porque sai do cacau para o outro. Mas olhem, deixa eu aqui. Viram? E o que nós vamos fazer agora é justamente a nossa aba para poder fechar aqui a nossa bolsa. Eu optei, mais uma vez, por usar a própria cor que eu tenho aqui na base. É uma escolha minha. Vocês poderiam fazer, claro, com uma outra cor, com uma outra sequência. E o que eu vou fazer é uma volta pra cá. Eu quero uma aba caindo aqui. Porém, não vai ser uma aba muito grande. Eu poderia fazê-la até aqui, poderia fazer até aqui embaixo. Não, eu quero uma aba mais discreta. Então, ela vai ter mais ou menos esse tamanho. E o que eu vou fazer é, eu venho, conto a quantidade de pontos de uma lateral para outra, tá bom? Uma quantidade que tem que ficar igual. Isso eu sei que vai de cada um de vocês, né? Conforme que vocês fizeram. Mas a gente tem que trabalhar uma quantidade igual de pontos, ó. Então, eu venho daqui até aqui. Se vocês sentirem necessidade, marquem. Deixa eu deixar aqui uma pontinha. Pode marcar com um marcador. Pode marcar como que eu vou fazer agora, com uma ponta de um outro fio, tá? Existem formas de marcar, vocês têm aí a forma de vocês. Eu estou usando esse outro fio, que é um pedaço do Mark Neon, por praticidade, porque ele está aqui na minha frente. Mas vem agora. E o que nós vamos fazer é começar uma carreira. Deixa eu deixar um pedaço maior para arrematar, tá? É importante, é um tipo de coisa que a gente não economiza. 1, 2. Puxo. O que eu vou fazer são meio pontos altos. Então, ó. E do mesmo jeito que eu falei da outra vez, estão vendo? Eu já estou prendendo o meu fio por aqui. Então, eu vou fazer carreiras de meio ponto alto, carreiras de vai e volta de meio ponto alto até aqui, que é onde eu decidi que vai ficar marcado o meu fio. Ou que eu marquei com o meu fio, que é aonde eu decidi que até onde vai a aba da minha bolsa. E aí fica a critério de vocês a quantidade de centímetros que nós vamos fazer. A gente faz, são carreiras de vai e volta, já não é um crochê, não é uma espiral, não é circular, tá bom? É o que a gente chamaria agora de crochê plano, né, reto, porque eu vou chegar lá no final e vou voltar. Vou voltar para vocês poderem ver como que a gente retorna.
é tranquilo, mas para quem não tá familiarizado, a gente sempre mostra. Essa pontinha aqui, eu vou ter que puxá-la pra frente e arrematar direitinho. Porém, agora, ainda não é o foco, ó. Tô quase chegando. Eu gosto do meio ponto alto porque ele fica firme. Ele tem uma altura mais, né, que o ponto baixo, porém ele dá uma certa firmeza, né, uma certa... Ele não é tão aberto pelas laterais como o ponto alto. Então, para esse objetivo, ele atende muito bem. Ó, cheguei aqui, fiz o meu meio ponto alto, certo? Agora, a gente vira o trabalho. Eu gosto de fazer uma correntinha para subir, mesmo sendo meio ponto alto. Eu faço uma correntinha um pouco mais frouxa do que eu normalmente faria, viram? Dou a minha laçada e volto a fazer o trabalho. É importante destacar que a correntinha foi para subir, ela não conta como um ponto extra, tá? E isso a gente tem que levar em conta, porque senão você começa o seu trabalho, no caso a sua aba, com uma quantidade de pontos, e quando você for ver, você vai ter uma outra quantidade bem maior. Por quê? Porque se você for considerar, você, na verdade, você vai estar aumentando, né? A cada carreira você vai acrescentar um ponto. Então, no final, você vai ter talvez uma aba maior, mais larga do que a bolsa em si. E assim a gente vai fazer até chegar à medida que a gente deseja. Vou voltar aqui, porque, ó, eu mesma repuxei um pouco o fio. Quando isso acontece, a gente retorna e volta, porque afinal o crochê é uma daquelas coisas, né, que a gente tem a bênção de poder fazer e desfazer caso dê errado para poder fazer direitinho. É muito raro isso. Então, acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade. Terminamos a aba da nossa bolsa. Fiz ela toda em meio ponto alto. Aqui, apenas encerrei fazendo uma carreira de baixíssimo. Mas, olhem, vem o fundo dela, que é no caso o corpo dela, como foi com ponto baixo, nós temos uma outra textura, uma outra proposta, bem mais fechadinho. Já a aba eu queria algo um pouco mais solto, então eu fiz um meio ponto alto, que é um pouco mais leve, mais aberto. Mas mantive a transição, mantive a combinação de cores e aqui justamente a gente coloca a nossa alça, ela é removível, é só colocar e tirar, e assim está pronta a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, tirem dúvidas, qualquer coisa, estamos aqui para ajudá-los. E compartilhem com quem vocês acham que vão apreciar, que vão gostar do nosso conteúdo. Prazer, gente. Até a próxima.